Tricolor Editora Terra está no ar, o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí, só está começando o seu Resenha Express. Resenha Express voltando, eu peço aos amigos e às amigas para não esquecerem do pacote do YouTube, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like. Fazendo isso, você diz ao YouTube que esse conteúdo é legal e ajuda a gente a engajar. Pedir também para a galera não esquecer um outro pacote importantíssimo do YouTube, que é o seu hype. Puxa o comentário para o lado, escolhe a opção hypar, dando um hype. Você ajuda a gente a chegar a mais tricolores. Então fica esse pedido a vocês aqui, meus amigos queridos, minhas amigas, muito importante, tá bom? Galera, a gente vai falar do nosso Fluminense, a gente tem aí informações do Fluminense, mas a gente também vai fazer uma análise aqui do Julián Milán, jogador que o Fluminense está contratando, e a gente tem aqui um scout completo dele para vocês concluírem, tirarem as conclusões de vocês, se vocês consideram que trata-se sim de uma boa contratação ou não, tá bom? Então isso vai ficar aí a critério de vocês vão dizer o que vocês acham desse jogador. É um jogador que vale a pena? Tá vindo para resolver? Vocês vão dizer para mim aí, eu vou dar minha opinião também. Mas antes disso, vamos repercutir aqui a classificação do Fluminense. O Fluminense ontem passou pelo Vasco e está na final do Campeonato Carioca. Como foi complicado esse jogo, hein, galera? Vamos combinar aqui, sofremos bastante, hein? Mas o Fluminense passou. E a gente traz para vocês aí um pouquinho da repercussão. O Fábio ontem, na saída do campo, deu uma entrevista falando sobre o resultado, sobre a classificação do Fluminense e o pênalti que ele defendeu. Vamos ouvir um pouquinho o Fábio? Vamos ver o que o nosso grande Fábio, heróico Fábio, falou da defesa dele e da classificação do Fluminense. A dificuldade no jogo era nítida, né? A gente teve alguns momentos de oscilar e o Vasco soube jogar muito bem em cima dessa oscilação. E aí aconteceu a penalidade e ali é o momento que a gente ora muito e pede direção a Deus, né? Porque só Deus mesmo para proporcionar um momento tão importante dentro de uma partida e você conseguir fazer a defesa. E ali naquele momento estava sempre orando para que eu pudesse ser direcionado e antever algum movimento do atleta, né? Para conseguir fazer a defesa. E mesmo ele batendo bem, eu consegui fazer a defesa, que era importante. E aí deu uma consistência para a equipe continuar em busca do objetivo, que era a classificação. E aí a gente conseguiu encaixar melhor e conseguimos aí sair com a nossa classificação. Tá aí a fala do Fábio, né? O Fábio é um cara muito religioso, né? Ele sempre coloca Deus nas conquistas dele, nos objetivos que ele tem, né? Que ele almeja, ele sempre coloca Deus. Então ele foi mais uma vez aí, né? Agradecendo a Deus aí pela classificação. Além do Fábio, o Ganso também, após o jogo, falou para a imprensa e comentou, né? Classificação do Fluminense, o gol dele de pênalti. Vale a pena ouvir o Ganso, né, o ídolo tricolor que foi importantíssimo na cobrança do pênalti, classificando aí o Fluminense. Vamos ouvir o Ganso, vamos lá. Fala aí, Ganso, manda sua letra. Um confronto fácil com o Vasco. Quero te ouvir sobre o seu momento, esse gol, ser decisivo, e sobre esse duelo que foi difícil, mas o Fluminense vai a 6 das últimas 7 decisões estaduais. Não é fácil bater um pênalti num clássico desse. Tive um pouquinho da frieza, ainda mais com a confiança que o Léo Jardim estava. Mas o importante foi que eu consegui fazer o gol, o empate e a nossa classificação. Acho que valeu o esforço do nosso primeiro jogo, com um jogador a menos por tanto tempo durante a partida. E valeu o esforço até o final, acreditar até o final que a gente podia empatar a partida. Você faz o gol, cruza o campo para abraçar o Fábio, outro cara histórico. Esse não é tão garoto mais, né? Esse não, ele é sensacional. O Fábio é um fenômeno. Não tem explicação porque ele faz e só agradecer a oportunidade de poder estar no dia a dia com ele e vivenciando tudo isso. Espero que agora a gente possa ir em busca do título. Fluminense que vai forte para a decisão, apesar desse jogo complexo hoje difícil aqui, Ganso. Eu havia comentado antes, a equipe do Vasco é uma equipe muito bem treinada, né? Apesar do treinador do Fernando ter saído agora, mas continua com um trabalho que já vinha de muito tempo. Então acho que, como eu falei, valeu o esforço e a vontade de acreditar até o final. Tá
Tá aí, galera. Muito boa aí a entrevista do Fernando Diniz. Olha, do Paulo Henrique Ganso. O Ganso exaltando o Fábio, né, cara? Isso é muito bonito. Demonstra aí o reconhecimento, né? Pelo que o Fábio representa, pelo que o Fábio é. O Fábio é um monstro realmente e fez uma defesa simplesmente espetacular. Mas além disso, teve jornalista ontem metendo sarrafo aí no René, criticando o René pela cobrança de pênalti. O Pascoalzinho lá da ESPN, muito tempo de Globo também, ele falou aí sobre o René. Ele não gostou da forma como o René bateu o pênalti, não. Vamos dar uma olhada, ouvir aqui o que o Pascoal falou? Vamos lá, vamos ouvir o Pascoalzinho. Fala aí, Pascoal. O René vai caminhando e ele vai perdendo distância, vai perdendo impulso para bater. A hora que ele chega perto da bola, ele já não tem mais potência para bater, está muito perto da bola, né? E aí, ele não olhou para o goleiro para evitar aquele negócio. Não, porque o goleiro, vou ficar olhando o goleiro, vou esperar o goleiro cair para bater. O goleiro não caiu. O Léo Jardim ficou esperando bater. E quando ele vai na bola, ó o passinho, ó o passinho, ó o passinho, ó o passinho, ó. Que é isso, gente? Isso é um jogo decisivo, cara. Isso é um jogo decisivo. E um lance muito semelhante é repetido dentro da grande área a favor do Vasco da Gama. Se o Vasco faz o segundo gol, muda completamente a trajetória da partida. Não tem verdade linear no futebol. O futebol não é feito disso. O futebol é feito de alternância. E nessa alternância, o Vasco amadureceu, o Vasco melhorou, o Vasco cresceu. O Cezinha, o amigo do Zinho, deve estar desesperado, porque o Fluminense não fez uma partida, boa partida, fez um jogo médio. E mesmo assim, nos pênaltis, com o pênalti, consegue o Ganso bater o segundo pênalti para fazer o gol. Foi pênalti, né? Enfim, cara, assim, eu não acho que houve uma displicência do René. Eu acho que o que aconteceu foi o que o Pascoal falou. Ele não dá distância, ele dá distância, mas ele não corre. Ele vai dando passinho, esperando o goleiro definir. Ele não olha para o goleiro, ou seja, ele não sabe onde está o goleiro. Então, assim, foi um conjunto de erros. E ele perde a passada, como ele falou, concordo plenamente. Ele perde a impulsão da corrida para você ir com firmeza na bola. Enfim, foi uma falha do René bizarra, assim. Faz parte, né? Mas não dá para ficar falhando desse jeito como o René falhou, beleza? Galera, saiu aí em todos os jornais e é oficial praticamente, só falta o Fluminense anunciar que o zagueiro Julian Milan está contratado pelo Fluminense, tá bom? O GE trouxe essa informação de que o Fluminense encaminhou a contratação do zagueiro e muitos sinais dão conta de que isso realmente foi selado, tá? Inclusive, hoje o jogador fez a última partida dele com a camisa do Nacional e ele chorou muito se despedindo dos torcedores, ou seja, pelo vídeo dele se despedindo dos torcedores, ficou claro que o jogador está vindo pro Fluminense. Eu vou colocar até um vídeo aí para você poder ver, ó. Isso aí foi o vídeo de hoje, né? O jogador chorando, ó lá. Ele chorando, ó lá. Que ele tá deixando o Nacional, ó lá. Ele chorando muito, né? Antes do começo do jogo, sinalizando que está deixando o Nacional, o colombiano Julian Milan. Tá aí, né? Esse vídeo fala por si, né? O jogador deixando aí realmente o Nacional, está vindo pro Fluminense. O GE já tinha antecipado que esse jogador estava contratado pelo Fluminense. Se eu não me engano, é 5,5 milhões de euros, né, a venda do jogador. E vocês vão conhecer um pouco desse jogador. Mas antes disso, eu quero colocar uma opinião aqui especializada de alguém que viu o Milan jogar e que pode dar um pouco de opinião pra gente aqui. E eu vou compartilhar aqui com vocês o post do querido Daniel Macri, o flu-uruguaio Daniel Macri, que é torcedor do Fluminense lá no Uruguai, né? Ele é um apaixonado pelo Fluminense, é um dos líderes da torcida Flu-Uruguai, e ele falou um pouquinho sobre o Milan. Vamos ver o que ele escreveu ali, ó. Milan é muito bom zagueiro, canhoto, rápido, melhor jogador do campeonato aqui no Uruguai ano passado, tá? Ó, melhor jogador, hein? River Plate argentino tentou contratar ele até semanas atrás. Muito boa contratação. Então, o Daniel Macri, grande tricolor, além de tudo é tricolor, né? Ele que é o melhor para o Fluminense, está dizendo aqui que a contratação do Milan é uma boa contratação. E vamos dar uma olhada nos números do Milan para ver o que a gente acha disso. Quais são as conclusões que a gente pode tirar do Milan? Porque também tem aquele negócio, né? A gente também tem que ter a nossa própria opinião a respeito. Vamos ver aqui detalhes aqui do Milan
para a gente poder analisar. Vamos lá, vamos começar aqui. Deixa eu só ajeitar a tela aqui para vocês. Vamos começar aqui com o primeiro dado sobre ele aqui. Ó, o Milan, galera, ele tem 27 anos, tá? Ele tem um jogador de 27 anos de idade. Melhor, deixa eu botar o outro gráfico, que é melhor, que é esse gráfico aqui, que fala um pouquinho sobre o Milan. Vamos lá. Ele é um jogador de 27 anos de idade, tá? Como vocês estão vendo aí. Deixa eu só enquadrar aqui para ficar legal. Então tá aí, ó, ele é um jogador de 27 anos de idade, tá? Nasceu em 27 de março de 88, tem 1,86 m de altura e joga pelo Nacional, tá vindo pro Fluminense. O Julián Milan prefere jogar com o pé esquerdo, ele é canhoto, ou seja, se o problema era zagueiro canhoto, a gente tá contratando um zagueiro canhoto. O número da camisa dele lá no Nacional é 29 e embaixo aí vocês estão vendo os clubes pelo qual ele passou. Ele é um jogador colombiano, tá, gente? E aí os clubes pelo qual ele passou lá. O Lianeiros, o Internacional de Palmira, o Patriotas de Boyacá. Depois ele foi para o Internacional de Palmira de novo. Depois foi para o Independente Santa Fé, tá? E aí ele iria voltar para o Internacional de Palmira quando o Nacional do Uruguai o contratou, né? Para ele disputar a temporada 25. E ele disputou a temporada 25. Foi eleito, como falou o Macri, o melhor jogador do time na competição. Então, ele tem uma história lá, iniciou na Colômbia, né? E em times pequenos até ir para o Santa Fé e hoje Nacional, agora o Fluminense, são os clubes que ele está fazendo a sua carreira. Vamos agora ver o que interessa. E ali também uma coisa importante que eu queria frisar com vocês. Esse gráfico que vocês estão vendo na direita aí são as notas dele no último ano. 12 meses, tá? Repara que ele não tem contusão. Quando há contusão, fica o sinalzinho médico aí. Ele não se contundiu. Desde maio do ano passado até hoje, ele não se contundiu, tá? Fevereiro até hoje, ele não se contundiu. Vocês conseguem ver aí, ó. Olha lá as notas dele, 7.1, 7.4, 7, 7.2. Ele sempre está acima de 7, que é excelente. É considerado uma nota excelente. Não tem nenhuma contusão no último ano. Um ano sem contusão. Isso é muito importante para a gente também ter essa informação. Óbvio que agora ele vai estar jogando no futebol de um nível maior e aí os riscos também são maiores. Vamos dar uma olhada aqui em mais informações sobre o Milan. Tá aí, ó. Isso é uma análise da temporada 2025, tá? Ele jogou 39 jogos na temporada de 25, sendo 38 como titular. 91 minutos por partida em média era o que ele jogou. Fez um total de 3.540 minutos, fez 2 gols. E agora os dados da temporada. Disputas de bola vencida pelo chão. Ele tem um saldo de 58% de vitórias em disputas no chão. Isso é muito bom, tá? É uma nota boa, tá, galera? Duelos aéreos. Aí a porcentagem de duelos aéreos vencidos é altíssima. 76% é uma média muito boa, tá? Uma média considerada boa varia ali em torno de 55% a 65%. Ele está bem acima disso. Ele é um jogador que é muito bom nos duelos aéreos, tá? Além disso, os duelos no chão ele também tem um rendimento considerado bom. E nos duelos aéreos é muito bom. Faltas por jogo, ele não chega a cometer nenhuma falta por jogo. É quase isso. Passes certos, 85%, sendo 39,8% vertical. É um zagueiro que dá muito passe para frente. Não fica dando passe para o lado e para trás, não. Passes longos certos, 60%, isso é uma média muito boa de passes longos, tá, galera? Bolas recuperadas por jogo, que são aquelas bolas que o lançamento em infiltração, o cara vai lá e cobre e não deixa o jogador chegar na bola, ou então cruzamento que ele intercepta, tá? Ele tem 13 por jogo, então é uma média, ou melhor, 13 na temporada, é uma média muito boa também. Cortes, aí sim, cortes por jogo. Ele tem uma média de 6,1 cortes por jogo. Desculpa, aquela bola recuperada são 13 por jogo. E cortes, 6,1 por jogo, que são os cruzamentos que ele corta. Cartões, ele teve na temporada passada 8 cartões amarelos e 2 cartões vermelhos. Assim, não é uma média alta, mas também não é uma média boa. Essa média de cartão vermelho está um pouquinho excessiva aí. Mas é isso. Aqui, ó, os dados dele aqui, ele é um zagueiro que joga pela esquerda, como vocês conseguem ver. O mapa de calor dele mostra que ele joga pelo lado esquerdo, tá bom? Galera, analisando aí a compulsão dos números dele e vendo o que a gente está vendo aí, dá para dizer que é uma boa contratação, tá? Que pese aí o fato dele estar jogando no futebol uruguaio, isso tem que ser levado em consideração.
é uma boa contratação, sim. O Milan, se os números dele se reproduzirem realmente no que a gente está vendo aí, o Fluminense está contratando um bom zagueiro. Eu estou esperançoso porque temos ainda a análise também do nosso amigo Daniel Macri, também elogiando o jogador, dizendo que é uma boa contratação, ele acompanha o futebol uruguaio mais diretamente, então isso é muito animador, os números também são muito legais, então isso é muito animador para a gente ver que o jogador se trata de um jogador que tem uma qualidade, tem números interessantes. Então, esse aí é o Julián Milán, tá bom? E, galera, para fechar aqui o Resenha Express, uma informação rápida aqui sobre o Gabriel Castilho, né? Desculpa, Rodrigo Castilho, perdão. Tô toda hora trocando o Rodrigo pro Gabriel. Ontem falei no Resenha Express também o nome errado, né? Eu peço que vocês deem um desconto, né? Vocês sabem o que eu quis dizer, né? Na maioria das vezes. Então, Rodrigo Castilho, a situação é o seguinte: o Fluminense parece que está disposto a pagar os 10 milhões de dólares que está sendo solicitado pelo Lanús, tá? E o jogador está muito próximo de fechar com o Fluminense. O dia de hoje vai ser um dia decisivo para essa negociação chegar a um fim. Vamos torcer para que seja concluída e que o Fluminense consiga aí fechar esse negócio que vai ser muito importante para o clube, né? O Fluminense precisa de um zagueiro, né? O Fluminense exige, né, um atacante, não um 9. O Fluminense precisa desse 9. Então tá na hora de resolver esse problema. Eu acho que o dia de hoje vai ser um dia muito decisivo aí para essa contratação. Surgindo informação, a gente chega aqui para trazer para vocês, mas está muito encaminhada a contratação do Rodrigo Castilho. Esse foi o Resenha Express, saudações tricolores, fiquem com Deus, uma ótima segunda-feira para todo mundo. Hoje tem bate-papo tricolor às 21 horas, a nossa mesa redonda de toda segunda-feira. Aguardamos vocês aqui. Valeu.